Continuando o fundamento dos direitos humanos, a dignidade humana, ela se apresenta para nós com uma tripla dimensão normativa. Isso tem aparecido bastante aí nas discussões, na doutrina, né? Ela é, antes de mais nada, o que se tem chamado de metanorma, quer dizer, é uma norma sobre outras normas. Né? Então, ela serve, como a gente falou logo antes, como uma diretriz, uma orientação para a criação e interpretação de outras normas. Ou seja, para que o legislador atue na sua função de criar normas, ele precisa ter em mente a dignidade da pessoa humana e para que os cidadãos se relacionem, para que os juízes decidam os casos que lhes são apresentados, é necessário também que todos tenham em mente essa metanorma. Além do mais, ela entra como uma norma de dupla natureza. As normas, aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, esse conteúdo é mais extenso um pouco, mas é só para vocês terem uma noção aqui de por que eu coloquei princípio e regra, né? Principalmente para quem não é, aliás, especificamente para quem não é da área do direito. As normas jurídicas costumam ser divididas em duas subespécies. As normas que são principiológicas, ou normas princípio, e as normas regra. Tá? Já houve muita discussão sobre a natureza dos princípios, se são normas, se não são. Não vou abordar isso, não é nosso propósito, mas é importante vocês entenderem que hoje é pacífico que os princípios também têm, portanto, natureza normativa. Então, são espécies do gênero norma, o princípio e a regra. A norma jurídica que se caracteriza pela a possibilidade de coerção, né? De cumprimento forçado, cumprimento mais do que obrigatório, de cumprimento autorizativo, que autoriza, inclusive, eventualmente, o uso da força do Estado. Então, isso é norma jurídica. E a norma jurídica pode ser princípio ou regra. A diferença, os princípios são normas de conteúdo mais aberto, a gente fala em textura aberta, menos densa, menor densidade normativa. Eles são geralmente positivados ou legislados em conceitos amplos, conceitos indeterminados, tá? Mais ou menos indeterminados. E ao passo que as regras são mais específicas. Justamente por isso, a forma de aplicação de um e de outro vai variar. Então, como é que eu aplico regras? A doutrina fala, regras são mandamentos de validade. Ou vale ou não vale. Se uma regra vale e existe uma outra contrária a ela, essa segunda tem que ser extirpada, não vai ser aplicada. Tem que ser extirpada do ordenamento, ou pelo menos da aplicação naquele tipo de caso. E aí você tem uma série de regras que não nos vem ao caso agora de qual regra escolher. Então, a gente aplica a mais recente, a mais específica, a hierarquicamente superior, tem essas prioridades. O fato é, ou ela vale ou ela não vale, ou ela é aplicada ou ela não é. Mandamento de validade. Ou tudo ou nada, diz a doutrina. Já o princípio não. Princípios aparentemente antagônicos convivem no ordenamento jurídico. E esse é o desafio da aplicação dos princípios, porque em cada caso concreto será necessário um juízo de ponderação. Como aplicar, em que medida aplicar, Não tem princípios que em abstrato sejam superiores ou valham mais do que outros. Tá? Então, nós vamos ter frequentemente aí colisões ou conflitos entre normas principiológicas. Vamos ver mais adiante, quando falarmos do direito à vida, por exemplo, um conflito entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa. O caso famoso, tão discutido, das testemunhas de Jeová, que por razões aí da interpretação bíblica que fazem, se recusam a receber transfusão de sangue. E aí, ainda que a ausência da transfusão possa levar essa pessoa à morte. Então, a gente poderia dizer que o direito à vida é mais importante ou mais válido, se poderíamos graduar a validade, é mais válido do que a liberdade religiosa? Veremos que não em abstrato. Então, em cada caso concreto, é preciso fazer um juízo de ponderação, como se a gente colocasse cada princípio na balança e aplicar os princípios na maior medida possível, tá? Harmonizando-os de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Então, as normas que dizem respeito a direitos fundamentais, que dizem respeito à dignidade humana, elas são normas principiológicas e são normas regra. A dignidade humana em si
é, ao mesmo tempo, um princípio que impõe, portanto, um dever de proteção e um dever de promoção ao Estado e também aos particulares, e é uma norma-regra, que vai impedir, aí, em absoluto, o tratamento de qualquer pessoa, não como um fim em si mesma, como dizia a filosofia kantiana. O homem é um fim em si mesmo, e qualquer tratamento que coloque o ser humano numa situação de objeto para atingir outras finalidades, desde que isso reflita um desprezo pela sua dignidade, incorre numa situação de violação da regra da dignidade humana, certo? Então, metanorma, princípio e regra. Só para aprofundar um pouquinho mais nesse último ponto, né? A gente não fala mais em absoluto que, por ser um fim em si mesmo, o ser humano nunca jamais pode ser, entre aspas, utilizado para que se atinjam outras finalidades, né? Mas existem exceções, então hoje a gente coloca essa regra com um aspecto objetivo e também um aspecto subjetivo, como vocês podem ver aí, ó. Então, no aspecto objetivo, essa regra impede que se trate a pessoa como objeto. A pessoa é sujeito, fim em si mesmo. Mas nem sempre. Isso vai ser impedido apenas quando esse tratamento expresse desprezo pelo ser humano. Tá? Esse é o aspecto subjetivo da regra. Perfeito? Temos aqui uma questão de prova da FUMARC, inclusive, sobre o conteúdo que a gente acabou de ver. A ideia aqui, claro, como a gente acabou de mencionar, né, a gente vê como o assunto aparece nas provas, tá? E também complementar, eventualmente, algum ponto, algum assunto. Então, eu selecionei questões que vão nos permitir aumentar aquele conteúdo que a gente acaba de ver, certo? Vamos lá. A norma que prevê o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana pode ser corretamente definida como... Então, vamos buscar a assertiva correta. Letra A. A norma de estrutura principiológica de eficácia plena e direta, mas dependente de previsão legal para que obrigue a administração pública. Ora, nós já vimos que a dignidade humana vincula, ela é um princípio, que princípio é norma, então que ela vincula a administração pública de imediato, independente de uma previsão legal específica regulamentando. Letra B. Norma de estrutura principiológica de eficácia plena, direta e imediata, obrigando, portanto, toda pessoa, órgão ou agente do Estado. Bom, essa assertiva me parece apropriada, né? Compatível com tudo que a gente acabou de ver. Mas vamos dar uma olhada nas outras, a gente sempre precisa ler todas as alternativas, né? Para encontrar a melhor. Letra C. Norma programática. O que seria uma norma programática? O próprio nome já diz, uma norma que estabelece um programa, um projeto, uma norma que não tem uma aplicabilidade imediata. Já podemos eliminar essa assertiva, mas vamos ler o restante. Portanto, insuscetível de ser oposta ao poder público, ou essa oponibilidade à exigibilidade. Então, seria insuscetível de ser exigível do poder público. Também não, é o contrário. Né? Ou a quem lhe faça às vezes. Então, essa também não. E a letra D é um preceito político, despido de sentido jurídico, de forma alguma, né? É uma norma jurídica por excelência. Então, nossa resposta ficou clara aqui. Trata-se de uma norma de estrutura principiológica, sim, a densidade dela é baixa, né? Uma norma de textura aberta, mas uma norma de eficácia plena, direta e imediata, e que vincula de imediato toda pessoa, órgão ou agente do Estado. Vejam uma questão desse ano, 2022, da Fundação Carlos Chagas, uma prova para a Defensoria Pública. E vejam, eu vou aproveitar essa questão só para comentar como as provas costumam cobrar o texto da lei, no nosso caso, o texto da Constituição, né? Vejam que questão, para defensor público, hein? Em relação ao texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana consiste em... E vendo todas essas alternativas, deem uma pausa aí no vídeo, por favor. Fica fácil encontrar a resposta. Nós sabemos que a dignidade humana
de acordo com o texto expresso da Constituição, é um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Mas ela é também um direito individual e coletivo? Tecnicamente não, ela é um atributo da personalidade. Os direitos individuais e coletivos é que vêm promover e preservar a dignidade humana. Ela é um direito e garantia fundamental? Também pelo mesmo raciocínio, não seria, embora haja autores que tratem a dignidade humana como direito, tá? Mas não é no texto expresso da Constituição. Objetivo fundamental também não. E princípio das relações internacionais? Ela é, olha, gente, tecnicamente até é, mas não no texto expresso da Constituição. Então, muita atenção aos comandos aqui da questão, tá? A questão nos pede o texto expresso da Constituição. Então, eu posso afirmar tranquilamente que a dignidade humana não é um princípio das relações internacionais? É claro que é, mas não está entre os princípios das relações internacionais enumerados no texto da Constituição. Perfeito? Aí está a nossa resposta, portanto, que a gente já tinha localizado, já tinha encontrado, né? Próximo ponto ali que a gente propôs no início, dentro ainda das noções dos direitos humanos, era a classificação doutrinária. Tá? Nós vamos começar a classificação compreendendo aqui a teoria dos status. Essa teoria dos status foi desenvolvida por Jelinek, Georg Jelinek, um pensador, filósofo alemão, viveu aí no final do século XIX, princípio do XX, uma grande referência aí no pensamento constitucional também. E a teoria que ele desenvolveu, essa teoria dos status, é uma base que a nossa doutrina ainda hoje utiliza para falar da classificação dos direitos fundamentais. O status, de acordo com essa teoria, é a relação do indivíduo com o Estado. É uma relação com o Estado que qualifica esse indivíduo, ou seja, que de alguma forma define o indivíduo. Status não é propriamente direito, né? Não se confundem. Os direitos são titularizados pelos indivíduos. Então, não é aquilo que a pessoa é, né? Por exemplo, uma pessoa é cidadã, esse é um status em relação ao Estado, é um ser, né? E, por causa disso, ela detém determinados direitos, por exemplo, o direito de votar e ser votada. Então, a teoria dos status vai fundamentar a classificação dos direitos, perfeito? Nessa doutrina, então, Jelinek classifica os status da seguinte forma, como vocês podem ver aí na tela. Tá? O status passivo, ou em latim, status subjectionis, né? Referem-se às obrigações, ou melhor, à sujeição do indivíduo ao Estado. Então, o indivíduo se submete ao Estado, tem para com o Estado obrigações, tem para com o Estado uma série de deveres, uma série de restrições à sua atuação. De outro lado, nós temos um status que Jelinek chama de negativo, ou em latim, status libertatis. São as faculdades ou liberdades que cada um de nós tem em face do Estado. E os nossos direitos aí de defesa contra o próprio Estado. Então, nós, por exemplo, aqui, grosso modo, nós temos deveres de pagar tributos, mas nós temos o direito negativo a que o Estado não nos exija tributos que não estejam previstos em lei, certo? Então, esse seria um status negativo em face do Estado. Terceiro ponto, nós temos o status positivo, ou status civitatis, que são as prestações que o Estado nos deve, ou seja, direitos positivos que nós temos em relação ao Estado. Então, a possibilidade de nós exigirmos providências do Estado. É por causa do Estado positivo que nós temos direitos sociais, por exemplo, direitos à saúde, à educação, né? Direitos de exigir do Estado que realize determinadas prestações. Tá? Por fim, o status de cidadania ativa, ou status ativo, é a participação do indivíduo na atividade política, ou seja, a possibilidade que a gente tem de interferir na formação da vontade do Estado, nas decisões políticas, né, nas decisões fundamentais aí da condução do Estado. Com base nessa teoria toda do status que a gente acabou de ver, a doutrina começou a construir diversas ideias acerca dos tipos, das classificações aí dos direitos fundamentais. Então, com base em cada um desses status, um grupo ou vários grupos de direitos
podem ser divididos, tá? Podem ser definidos. Desenvolveu-se uma teoria dualista que só via direitos positivos e negativos, mas prevalece hoje na doutrina uma teoria trialista, ou seja, uma teoria que reconhece que os direitos podem ser de 3 tipos: direitos de defesa, ou seja, contra o Estado, direitos de prestação, ou seja, o Estado devendo prestações, e direitos de participação, ou seja, a possibilidade de interferir nas decisões políticas. É claro que a gente não fala do status passivo, o primeiro status que a gente comentou, na classificação dos direitos, porque o status passivo é o contrário, né? É a sujeição, é a submissão do indivíduo ao Estado, é a posição hierarquicamente superior do Estado. Então, quando a gente vai falar de classificação dos direitos, a gente vai levar em conta só os status negativo, positivo e ativo, perfeito? Então, dentro dos direitos de defesa, que também são chamados, vocês podem ver aqui, de direitos de resistência, direitos de defesa ou direitos de resistência, estão todos aqueles que nos permitem exigir abstenções do Estado. Exigir do Estado não agir, não fazer, não interferir na nossa autonomia, tá? Esses... Que não, falha técnica aqui, perdão, vamos dar sequência. Então, voltando aos direitos de defesa ou direitos de resistência, aqui estão todos aqueles direitos que a gente pode opor ao Estado, exigindo do Estado abstenções, exigindo do Estado não fazeres. Então, por exemplo, o Estado não nos embaraçar, não nos impedir de exercer direitos fundamentais, né? Por exemplo, o direito de ir e vir, né? Nós temos contra o Estado o direito de locomoção. Então, o Estado só pode nos tolher esse direito em situações muito específicas, muito excepcionais, né? Extremas, eu diria. O Estado precisa respeitar, está na nossa Constituição, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, ou seja, o Estado deve se abster de eliminar posições jurídicas já consolidadas, ou situações jurídicas já consolidadas, e assim por diante. Então, esses são os direitos de defesa ou de resistência. Por outro lado, os direitos chamados de prestacionais, direitos prestacionais, que sejam eles de caráter material jurídico, já vou comentar. Os direitos prestacionais são a possibilidade de nós exigirmos prestações do Estado, deveres por parte do Estado em relação ao indivíduo. Então, enquanto nos direitos de defesa nós temos lá a impossibilidade do Estado interferir no nosso direito, por exemplo, à vida, nos direitos prestacionais, nós temos o dever do Estado de nos fornecer saúde, saneamento básico, atendimento à saúde, né? Então, são os dois aspectos aí, positivo e negativo, eventualmente do mesmo direito. O ponto central, então, é aqui a atuação positiva do Estado. Até por isso que a gente fala em direitos ou liberdades positivos aqui. Seriam negativos os primeiros e positivos esses agora. E, por fim, nós temos... antes, eu falei que ia mencionar aqui a questão do caráter material ou jurídico, né? O que seriam prestações materiais que nós temos como direitos em face do Estado? São bens ou serviços que o Estado precisa fornecer às pessoas que não podem adquiri-los, ou os serviços monopolizados pelo Estado. Então, alimentação, saúde, educação, segurança pública, né? E, por outro lado, as prestações jurídicas envolvem a elaboração de normas que servem para tutelar esses direitos individuais, bem como a efetivação dessas normas. Passando, então, para os direitos chamados de participação, direitos de participação, que são ligados ao status ativo, né? Eles têm por objetivo garantir para cada um de nós a possibilidade de participar na formação da vontade política. O que isso quer dizer? A possibilidade de cada um efetivamente interferir, efetivamente contribuir para as decisões políticas. Então, aqui estão os direitos políticos, que nós vamos ver também mais adiante, tanto os negativos quanto os positivos, tá?